Oi, meu amigo Pedro Alves, o E olhar aí, Bob, beleza? digital da CBN. Beleza, cara? Tu tá me escutando Show, bem? cara. Tá me escutando bem? Agora melhorou. Mas tá meio baixo? Agora tá legal mesmo. A massa. E aí, ei, tu assistiu a entrevista do Luciano Vanderlei agora há pouco, né? Assisti sim, assisti. Bacana ela, né? Gostasse? Foi legal, foi bem interessante. Ele não fugiu de nada, ele falou o que pensa. É honesto, Algumas né? coisas eu acho que a gente vai discordar, mas foi bem E- legal mesmo. exatamente, exatamente. Vamos começar essa conversa, já tem uma galera chegando aí, massa. Vamos começar essa conversa falando sobre aquela pauta que colocou essa semana, sobre a prestação de contas dos clubes paraibanos, né? Então inclui também o Botafogo, né? Que era para Isso. ter feito agora no dia 30. E inclusive o Luciano Vanderlei falou que essa é a prioridade das pautas, né? Atrasada, porém, é a prioridade da próxima pauta, né? George gosta. Né? E, e voltando aqui ao raciocínio, o que tu acha sobre isso? O que é que o Botafogo pode sofrer com isso? E, enfim, atrasados, porém, pelo visto, é a prioridade do momento. Bom, Bob, o próprio presidente do conselho admitiu esse atraso, né? Colocou isso muito claramente. Então, o próprio clube já compreende dessa maneira, então, de uma maneira muito mais direta. Não vai ser minha matéria, qualquer coisa, o meu Twitter também que vai desnudar isso. Eu acho que o Botafogo já tem muito bem ciente o que aconteceu. Apesar de que eu acho que o clube está muito tranquilo em relação a esse erro. O fato é que houve um desrespeito aí à Lei Pelé, né? A legislação brasileira, uma das que rege o desporto nacional. É bom lembrar que é uma prática que não é só do futebol de Série C, enfim, é uma coisa muito que acontece muito no futebol brasileiro ainda, uma cultura de não haver transparência, só que esse tipo de atraso, de descumprimento, pode acarretar sérios problemas, porque é um descumprimento de uma lei bem fundamentada, bem formatada, e que fala inclusive de sanções, de certas sanções. O fato é que não só o Botafogo, mas estou até fazendo uma matéria no Globoesporte.com sobre isso, o descumprimento de Botafogo, 13 e Campinense nessa questão da transparência. Todos os clubes do país que, independentes da forma como é gerido, né, seja sociedade anônima, seja clube empresa, seja associação sem fins lucrativos, que é o caso do Botafogo, eles têm obrigações perante a sociedade, enfim, perante ao mundo da bola também, para que até o dia 30, na verdade, até o último dia útil de abril, desculpa, até o último dia de abril, para colocar a sua prestação de contas do exercício anterior, no caso 2019. E o Botafogo, como outros clubes, inclusive de Série A, não fez isso. Um deles, dos maiores, é o Corinthians também não fez. Tem um entendimento jurídico de que uma medida provisória do governo Bolsonaro liberaria um prazo maior, mas não tem a segurança jurídica, inclusive da Comissão Nacional de Clubes de Futebol, que sabe, evidentemente, que essa medida provisória realmente não funcionaria para os clubes, né? Porque de fato é a Lei Pelé que rege sobre isso. O fato é que o Botafogo, como os clubes paraibanos que eu disse, os dois de Campina Grande também, esses três maiores da Paraíba, não fizeram isso e pode sim acarretar, inclusive, por exemplo, ao não recebimento de recursos, que no momento da pandemia, de uma pandemia séria, seria muito problemático. A exemplo da Timimania, que é recurso público, né? É dinheiro da Caixa, portanto, configura como recurso público. E também o programa de desenvolvimento do esporte do governo estadual, né? Um programa recente aí remodelado, o antigo Gol de Placa que foi remodelado, e essa falta de transparência notória e notada, inclusive pelo próprio clube, por uma instância do poder do clube, pode sim ser problemática aí para o futuro, inclusive de finanças, né? É verdade. Outra pauta que ele falou, que seria também a prioridade no próximo encontro do Conselho, né? Então tem uma galera boa aqui, a galera gosta. Tem uns raposeiros aqui no meio, ó. Tem Jorge Mil Grau, Rolim, Nildo. A galera boa aqui, velho. Almir chegou aí também. Massa, velho. Iaco. Entendi sobre também a questão do voto direto. Pelo que entendi, Vanderlei falou sobre algo como se fosse um voto para
o conselho, não sei se direto para o presidente, eu não entendi muito bem. E pelo que pareceu, ele também teria um pé atrás sobre a questão da proposta do Conselho dos Torcedores, né? A questão da proposta de precisar apenas de 6 meses para ser apto à votação. O que é que tu achou da posição de Luciano Vanderlei? Tu acha que foi clara? E o que é que tu acha sobre isso? Eu queria já aproveitar isso para iniciar falando da proposta, né, da carta do Comitê das Organizadas. Queria deixar claro que acho que é uma notável atitude e interesse das torcidas e do torcedor, de certa maneira, ou de parte da torcida, que as organizadas são partes de uma coisa maior que é a torcida botafoguense. Então, esse comitê de organizadas me parece que enfim, num documento e notado movimento de interesse por uma coisa que eu acho fundamental, a torcida tem interesse em pesquisar, estudar, ler a estrutura política. Então, nesse sentido, eu achei bem interessante a torcida e esse comitê meio que debater isso e colocar para dentro do clube esse debate de uma maneira mais prática, né? mais real, digamos assim. Dito isto, eu queria dizer, pelo menos a minha visão, e colocar também para o debate contigo, Bob, porque eu acredito que a carta proposta, enfim, a proposta de mudança que foi colocada, é assinada por várias torcidas organizadas. Aliás, eu acho que quase todas, né? Dá para dizer as mais importantes torcidas organizadas. Apurei, inclusive, dentro das torcidas e realmente houve esse tipo de debate, nem que tenha sido apenas nas diretorias das torcidas, mas houve o debate, há uma concordância pelo ponto meio que único da carta, que é a ideia de voto direto, e aí essa é uma opinião que eu também concordo, eu acho que é importante essa abertura democrática do voto direto para presidente, do sócio poder votar de maneira direta para o presidente, mas eu acredito que essa carta proposta ela é bem problemática. E aí vou tentar explicar por quê. Porque, primeiro, o primeiro ponto é que eu acredito, eu estou nesse debate há um pouco mais de tempo, porque é uma coisa que sempre me causou curiosidade e interesse, né? A política de uma maneira geral e no futebol também não é diferente, né? Então, perceber as estruturas dos clubes, a estrutura política, sempre me causou muita curiosidade e interesse. E o que a gente vê na Paraíba, de uma maneira geral, mas de uma maneira geral no futebol brasileiro, são clubes fechados, feito apenas por homens, né? De um certo tipo de classe, de um certo tipo de modo de vida muito semelhante, alguns inclusive com perspectivas familiares. O Botafogo, a propósito, é um desses do país que tem uma compreensão estrutural de Hereditária, continuar né? de continuidade hereditária, exatamente, nas instâncias do poder. Então, apesar de achar muito louvável a visão da torcida e a movimentação para buscar esse tipo de debate mais interno e mais prático, eu acho que a torcida, por diversos motivos, um deles é justamente a imaturidade nesse tipo de debate. E aí, quando eu falo da torcida, eu falo também da imprensa, que é a minha classe. A imprensa também é imatura nesse tipo de debate, está muito aquém, não estuda, não lê. Infelizmente, temos vários colegas que não têm a devida formação e também não têm o devido interesse, a compreensão de suas importâncias enquanto agentes do microfone, enfim, da imprensa, do jornalismo. E a torcida também está um pouco imatura. Os dirigentes também, todo mundo no futebol paraibano, de certa maneira, um pouco imaturo para certos debates mais profundos. O fato é que a carta proposta se limita apenas digamos que seria a conquista maior, né? O ponto mais, o ápice da abertura, que seria o voto direto. E eu concordo que esse ponto do debate é um dos mais importantes, porque é de fato a compreensão de que o torcedor, o sócio-torcedor, de fato vai escolher quem é seu presidente, quem é o presidente do seu clube, quem vai estar no poder dentro do seu clube. Mas eu acredito num debate muito mais profundo. Eu acho que muitas coisas precisam mudar e quando esse debate se inicia e a torcida faz o movimento de colocar para dentro do clube um pedido dela, eu também acho que cabe a gente fazer perceber na torcida que muitos pontos precisam ser debatidos.
Como falei, transparência, por exemplo, é por não discutir transparência que o clube está descumprindo uma lei, por exemplo, uma coisa que já poderia estar estatutária, uma cultura diferente. Tem muitas coisas para se discutir. Então, na minha visão, essa limitação da proposta feita pelo Comitê das Organizadas, pelo Conselho das Organizadas, ela é essencialmente problemática. E depois a gente fala de outros pontos, mas falando apenas desse ponto, a própria proposta em si dela sobre o voto direto é também muito problemática, ao meu ver, porque se coloca uma condição de apenas 6 meses para poder fazer parte de um processo eleitoral que define rumos dos clubes. E 6 meses me parece muito pouco, porque quanto menos tempo um sócio ou um torcedor precise estar pagando o seu sócio para poder ter direito a voto, a gente pode colocar dois cenários problemáticos, Bob. Primeiro quando é de o capital, de o dinheiro, ter uma influência muito grande no processo eleitoral. A gente fez um cálculo ontem, né? Antes de papear, de combinar para papear isso, mas, por exemplo, 1.000 sócios pagando R$ 30, uma mensalidade, por 6 meses daria R$ 180 mil. Uma hipotética ideia de, por exemplo, um empresário ou um empresária, alguém com muito poder econômico, pode muito tranquilamente influenciar no processo eleitoral, inclusive sem ser torcedor, por pura vontade de sendo rival, pode ser rival, pode ser uma pessoa que não tem história com o clube, e acredito que todo mundo entende que para se entrar no clube tem que ter, além de preparo, uma certa história no clube, né? Tem um respeito pela história, um valor afetivo de alguma maneira. Então, os 6 meses para mim é muito problemático, porque tanto esse fator econômico, quanto também um poder muito grande para quem entrou há pouco tempo, mesmo que tenha o valor de amor pelo clube, que ama o clube, que torce há pouco tempo, e essas pessoas, claro que tem que ter peso também no processo eleitoral, mas quanto menos você coloca a condição de adimplência para poder ter plenos direitos políticos, você coloca o clube numa condição também de o processo eleitoral ter uma certa ser maleado de uma maneira que pode ser problemático. Então, esse tipo de debate é muito importante, e por isso você precisa ser profundo. A questão não é só mudar o voto ou deixar um ano, lembrando que o Botafogo hoje é um ano para você ser sócio e ter direitos políticos. A questão não é só discutir isso. Tem muitas coisas para se discutir, e aí, como eu já falei demais, eu vou passar para você, já a gente vai debatendo outras coisas. Mas meu ponto é justamente esse. Eu percebo ainda uma maturidade na torcida que eu pretendo e estou à disposição para justamente conversar, para esse tipo de debate, para que a gente possa colocar que não é só o sócio votando, o voto direto, que vai mudar certas estruturas, certas culturas no clube. São muitas coisas que o estatuto ainda é muito arcaico e precisam ser modificadas para que haja realmente uma representatividade no clube e também uma mudança na estrutura política para que se tenha um poder mais democrático e colocado para mais gente que torce para o clube. Perfeito, Pedro. A gente pensando na pior hipótese também, como a gente estava falando, hoje eu acho que para filiar um clube na Federação Paraibana custa em torno de 300 mil, 500 mil. Então, para chegar um empresário, pegar uma estrutura pronta, um consumidor já pronto, já fidelizado, investir ali 300 mil, não sei, que seja 500 mil, para ter um perigo grande no populismo, numa boa campanha, ganhar uma eleição do Botafogo, tomar conta do Botafogo, é um perigo gigantesco. Sou total apto e defensor do voto direto desde muito tempo. E eu acho que um ano, como a rapaziada estava falando aqui também, acho que um ano já é uma discussão plausível para iniciar essa próxima campanha, porém, por termos uma quantidade pequena de sócios ainda. Porém, eu acho que 2 anos dá uma margem de segurança melhor, uma margem de credibilidade para o respeito àquela pessoa que quer realmente investir no Botafogo, que acredita no Botafogo. Só mais uma coisa, rapidamente, Bob. Ainda sobre essa questão do sócio, né? O próprio Luciano Vanderlei disse que não era a favor de 6 meses, acha injusto,
Então, isso de alguma maneira me surpreendeu, porque eu acho que ele estava mais concordando com os 6 meses, mas pelo visto não. O Botafogo hoje é 1 ano, essa adimplência para ter direito a voto, e aí não seria para todos os sócios nesse momento. O clube não tem essa estrutura que dá para todos os sócios torcedores. E aí a gente entra em outro debate importante. Juridicamente, o sócio torcedor, que é o que o Botafogo coloca, né, no seu site, faz as campanhas para sócio torcedor, e a proposta do Comitê das Organizadas fala para que todas as categorias tenham direito a voto, que todas as categorias, portanto, atuais, tenham direito a voto, já que a ideia é que essa mudança poderia valer para a eleição desse ano, né? O sócio-torcedor, pelo Estatuto do Torcedor, que é uma outra lei federal que rege o desporto brasileiro, o sócio-torcedor ele não pode, ele é vedado ao sócio-torcedor esse tipo de direito político dentro do clube, porque justamente a ideia é que o sócio-torcedor só tenha uma percepção de justamente uma relação com o clube sobre o jogo, né? Sobre o jogo de futebol, portanto a questão de ingressos, esse tipo de coisa, e que o outro tipo de sócio seja colocado para que possa se fazer presente de uma maneira mais prática nos rumos do clube, enfim, de uma maneira mais prática diante do que é a estrutura do clube. Então, o Botafogo, todos não, a maioria desses sócios colocados hoje como produto do Botafogo é colocado como sócio torcedor. Então, juridicamente, seria muito difícil dissociar esse tipo de compreensão de que todos os planos atuais pudessem ter direito a voto, porque apenas o contribuinte, que é colocado pelo Botafogo e é colocado como contribuinte em toda a informação, em toda a comunicação do clube na questão dos sócios, o sócio contribuinte, sim, poderia ter tanto que tem, né? Tanto que é colocado ainda, hoje, já atualmente. Contribuinte, eu acho que são planos de R$ 200 e de R$ 300. Que tem, já dá esse direito realmente a voto, porque isso é estatutário. Mas os outros planos atuais, que é um pleito desse comitê, dessa proposta colocada pelas torcidas organizadas, de que todos os sócios torcedores tenham direito, juridicamente é complicado porque o sócio torcedor não pode ter esse direito, né, de acordo com o Estatuto do Torcedor. Então isso é só também para dizer como o debate ele precisa ser muito mais profundo. Até nessa parte, que eu acho que é apenas uma delas da discussão, ele precisa ser muito mais profundo porque há segurança jurídica, há insegurança jurídica também. Então não é do nada. As coisas não podem ser debatidas, coisas tão importantes como essa, de uma maneira tão rasa, digamos assim. De novo, eu reconheço a vontade da torcida. É claro que está todo mundo querendo voto direto, discutir isso, colocar para a diretoria debater, para o Conselho Deliberativo. Mas o importante é que, no fim das contas, quando houver a tal revolução ou reforma de estatuto, que seja feita uma coisa muito mais enraizada, muito mais profunda, muito mais decente, né? Do que apenas uma coisa com certo viés populista de discutir apenas o sócio direto para todos os sócios torcedores, sem sequer se dar conta de que haveria um problema jurídico, porque o sócio torcedor não pode ter esse tipo de direito. O Fabiano, que é do Conselho aqui das Torcidas, estava falando aqui repetitivamente que, para ler o Estatuto, que do Estatuto não diz nada a respeito. Na verdade, o Estatuto, para quem tem como o sócio que tem direito a voto, ele tem que ter no mínimo 1 ano de adimplência, isso se diz o Estatuto. E a respeito do artigo... Inclusive, a gente leu bastante. Isso. Inclusive, no artigo 114, que ele se refere, que ele fala que não dá limitação para sócio, na verdade, até um pouco de uso de má fé e até enfraquece um pouco a defesa dos 6 meses, porque, na verdade, se trata ali no artigo 14, se eu não me engano, a respeito das eleições... 114, né? A respeito das eleições de 2010. Tem lá escrito que exclusivamente as eleições de 2010, que não me recordo o que aconteceu, foi em abril que foi aprovado isso, que as eleições de 2010 não poderiam, não precisaria ter 1 ano, que podia fazer um dia antes, que no outro dia podia votar, que é um perigo, né? Se a gente fosse levar isso realmente para frente, e que bom que isso não continuou. A gente realmente tem que estudar e fazer uma reforma realmente pesada, boa, porém mais democrática e com consciência, porque às vezes democracia a gente não pode consumir com uma abertura total, porque dá brecha para o caos, né?
são muitos interesses envolvidos. De fato. Esse dispositivo que o Fabiano coloca, você falou, é muito mais no sentido daquele momento, né? Daquela eleição. Inclusive, acho até que um dispositivo, até para a época, bem equivocado, bem autoritário, de certa maneira. Mas eu confesso que não lembro muito bem por que foi colocado isso. E lembrando que, independente disso ou não, a quantidade de sócios já era muito resumida, que poderia votar, que poderia, enfim, influenciar no resultado e no processo eleitoral daquela época, justamente porque não existe uma abertura atualmente. Então, esse tipo de. Não vejo nesse tipo de dispositivo aí como ficar numa condição de abrir demais por causa desse dispositivo. Mas, enfim, eu concordo com a abertura do clube para vários tipos de planos de sócio, inclusive baratos, né, que possam colocar o clube mais à disposição do seu torcedor e dos seus diversos tipos de torcedor. Mas é como eu disse, e isso precisa muito de um debate profundo para que envolva, inclusive, vários outros planos de sócios, né? Uma questão que vai mudar muito a cultura do clube e é isso que tem que se debater. É importante esse espaço, é importante a própria carta e proposta da turma que colocou isso aí, das torcidas organizadas, mas eu acredito que isso precisa ser muito mais aprofundado. Eu acho que para essa próxima eleição, eu acho bacana ter um voto. E eu acho que um ano seria algo que faria sentido, porém respeito totalmente quem dissesse que tinha que ser 2 anos. Porque realmente, de fato, no concreto, eu acho que deveria ser 2 anos também. Só aproveitando aqui uma pergunta de Lucas Godin, que também é um entusiasta do Estatuto, ele estuda bastante, tem umas referências muito, muito boas, a gente já se encontrou uma vez e sempre procura discutir um pouco sobre isso. Eu gosto, o Lucas Gondia é do nosso time. Ele perguntou se tua opinião sobre sócio beriméritos e honorários com cadeira vitalícia. Tua opinião sobre isso. E até expandindo aí para o conselho hereditário, né? Que às vezes tu é sócio ali, tu passa quando teu filho completa 18 anos, tu automaticamente teu filho se torna sócio do clube, né? Muitas vezes sem precisar pagar nada. É interessante, realmente. Eu não vejo problema no sócio benemérito, nesse tipo de titulação. Eu acho realmente que faz parte você dar títulos a pessoas que foram muito, muito importantes na história do clube. Eu acho que é importante lembrar que o clube ele não nasceu em 2013, ele não nasce depois de 2003, ele não nasce depois de 2016, de 2018. Ele tem toda uma história que de fato o próprio clube não cuida muito bem e não divulga muito bem. Então, não é culpa do torcedor mais novo de não conhecer tão bem o seu clube. Na Paraíba, especificamente, a gente tem uma dificuldade muito de narrativa, né, dos próprios clubes valorizarem suas histórias. Mas eu não tenho muito problema em relação a isso de benemérito, esse tipo de titulação, que dá direito justamente a ter certo poder dentro do clube. O que eu acho problemático, inclusive faz parte do debate, que eu acho que tem que ser mais profundo, que tem que mudar, que o sócio benemérito, os tais conselheiros natos, que são presidentes que, a partir do momento que são presidentes da executiva e acho que do conselho deliberativo também, eles passam a ter um direito e um poder dentro do clube meio que eterno, até a morte dele, né? E também não vejo problema necessariamente nisso. O que eu vejo problema, e que eu acho que tem que ser debatido, que já é mais um ponto para a gente debater e aprofundar essa discussão, é que a partir do momento que há esse tipo de titulação e do conselheiro nato, é fundamental que toda a eleição para conselho deliberativo e a composição do conselho deliberativo possa ser um pouco maior para que haja um contrapoder e um contrapeso em relação a isso. Senão o que acontece, e é o que acontece no Botafogo, é o seguinte: a perpetuação vai sendo tão grande que a quantidade de eleitos acaba não sendo maioria no Conselho Deliberativo em relação à quantidade dos conselheiros que são eternos, digamos assim. Enquanto deveria ser eu penso que o valor deveria ser invertido, né? Os eleitos devem ser maioria,
para que justamente um conselho deliberativo eleito e uma diretoria executiva eleita tenha mais poder sobre, já que foi legitimado em tese pela sua torcida, né, pelo sócio torcedor, falando de que haveria supondo que haveria uma reforma estatutária dando voto direto, então que esse conselho deliberativo eleito pelo torcedor e a diretoria executiva eleita pela torcida também tem um poder um pouco maior do que a quantidade de, enfim, conselheiros natos, ex-presidentes, que estão ali, de certa maneira, de maneira eterna. E os beneméritos entram nisso. Né? Então, por isso que eu insisto muito na questão do debate aprofundado, mas colocado de uma maneira maior, mais ampla. Porque é justamente... Não é só dar direito ao voto. Tá vendo? Se você dá direito ao voto à torcida e não mudar certas coisas lá de dentro, né? certas nuances de dispositivo e estrutura mesmo política, que na minha opinião é bem arcaica no Botafogo, vai se eleger o presidente, de fato, vai se eleger inclusive o Conselho Deliberativo, mas o Conselho Deliberativo eleito vai possivelmente ser menor ou num contrapoder muito próximo um do outro em relação à quantidade de conselheiros eternos, digamos assim, beneméritos, que na minha opinião tem todo o direito de fazer parte de um conselho também. Até porque é importante ter essas pessoas por outro lado, porque essas pessoas têm uma compreensão do clube há mais tempo, e isso é fundamental também. Não podemos também ter um conselho só de pessoas que chegaram agora. História no clube é uma coisa importante, fundamental, sou totalmente a favor, mas é justamente esse contrapeso que é importante ter, esse tipo de posição em que haja poder e força em ambos os lados, tanto nos eleitos quanto também nas pessoas que estão há mais tempo daquele clube. O problema é que quem está no clube vai se perpetuando, não muda nada, não muda a estrutura, normalmente não é a favor da modificação na estrutura, e isso vai sendo mantido até o ponto do pai para filho. Né? A gente tem no Estatuto do Botafogo uma condição em que o filho de um conselheiro, de um sócio, enfim, de uma pessoa que faz parte desse poder, automaticamente possa fazer parte. Claro, existem algumas coisas que é para cumprir, muito mais relacionada à questão de dinheiro, o que é uma coisa muito, muito simples de se resolver. Então, a gente tem uma concepção hereditária no clube que me parece muito problemática e muito antiga. Tem algo que a gente conversa sempre também, que é a questão da. Hoje eu acho que o Botafogo teve a primeira mulher conselheira do clube, né? Acho que é uma pauta interessante também. A gente conversa muito também sobre essa questão da obrigatoriedade ou não de uma porcentagem de mulheres na formação do conselho, né? Até a gente tem algo que preocupa é de repente, essas mulheres serem completadas com as esposas de conselheiros e esposas de pessoas dentro do Botafogo, já que a gente vê realmente um número pequeno, tem uma geração nova hoje mais interessada, né, na parte política do clube, que é muito bom. Na minha chapa teria um monte de gente nova, por sinal. Mas a gente também tem a questão das brechas que o Conselho tem para que isso não fosse levado realmente em consideração, né? Tu acha que a gente está realmente preparado para uma mudança dessa? Tu acha que é o momento? Eu acho que Só tá. uma ressalva, Peri, desculpa até atrapalhar. Tem um ponto que a gente vê que a gente não sabe hoje ao certo quantos conselheiros a gente tem no clube, né? Eu acho que talvez 80, juntando os vitalícios e tudo. A gente não tem números concretos. E a gente viu que nas últimas eleições, eu fico sem me acreditar numa coisa dessa. Nas últimas eleições, por mais que tenha sido chapa única, 37 pessoas compareceram para votar, de 80 conselheiros que têm o prazer, a honra de votar no futuro do Botafogo, independente de ser chapa única. E 37 pessoas compareceram aqui na votação, acho que é uma porcentagem muito pequena. Já é muita gente no próprio conselho. Lógico que tem pessoas que são muito interessadas, mas dentro do conselho tem muitas pessoas que às vezes se preocupam mais com a questão do status, a questão de ser hereditário, de ter sido amigo, e não se preocupam realmente com a vida política. A gente vê tanta gente de fora, e voltando à pergunta inicial, a gente vê mulheres aparecendo hoje mais na política do Botafogo, na torcida, na bancada, né? E como é que tu acha que a gente deve conduzir isso? Só para falar rapidamente, interessante que na última eleição, a Assembleia Geral, que em tese tem um colégio maior, porque se fala dos sócios, né? Então seria todos os sócios com poder para votar
no Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral teve menos gente no processo eleitoral do que a semana seguinte, que é quando o Conselho se junta para votar no presidente. No caso, para aclamar, porque foi uma só chapa. Então, a Assembleia Geral, o colégio eleitoral da Assembleia Geral, que é essencialmente maior, no dia da eleição foi menor do que na semana seguinte do colégio eleitoral, que é o Conselho Deliberativo eleito, que vai colocar o seu presidente da executiva, o que mostra muito como o Conselho Deliberativo acaba tendo muito mais força, porque a Assembleia Geral, a compreensão de sócios com poder dentro do clube, ela é totalmente esvaziada, já que ela não tem tanta força realmente. Só para, ainda nesse tema, para dar uma ideia, a Assembleia Geral ela é tão esvaziada até dentro do Estatuto, que é outra coisa que eu acho que tem que mudar, porque a Assembleia Geral, de acordo com o Estatuto do Botafogo, ela só pode convocar uma reunião em duas condições. Seja para retomar, substituir vagas no Conselho Deliberativo, eventuais vagas que tenham por renúncias, enfim, por morte, esse tipo de coisa, ou para difundir, ou para haver uma difusão ou uma fusão ou uma dissolução, que é acabar com o clube. Então a Assembleia Geral praticamente só serviria para esses dois tipos de coisa, enquanto a Assembleia Geral é para ser a instância maior de um clube, de qualquer associação que seja, inclusive tendo o direito de chamar uma deliberação, enfim, por exemplo, a Assembleia Geral deveria ter o direito estatutário de convocar uma reunião, uma assembleia, diante de, claro, estipulado algum número mínimo para isso, para, quem sabe, mudar o escudo, por exemplo, que é uma pauta bastante falada dentro da torcida, né? Uma pauta bastante discutida e popularizada realmente. E de acordo com o Estatuto não tem. O que fere, inclusive, o Código Civil, porque o Código Civil fala que 1/5 de todo o colégio eleitoral de associados pode sim convocar uma Assembleia Geral, mas o Estatuto do Botafogo meio que ignora essa questão, justamente para esvaziar uma coisa pensada, para esvaziar essa ideia de Assembleia Geral e para fechar cada vez mais o clube. Falando em relação às mulheres, um ponto, inclusive, que eu senti falta na carta colocada pelas organizações, pelas torcidas organizadas. Conversei isso, inclusive, antes com algumas meninas das torcidas, principalmente da Império, né? A Império tem um protagonismo feminino dentro da diretoria da torcida, e isso é fundamental. Hoje temos diretoras que organizam muito bem aquela torcida, a torcida da Império, que é uma das mais importantes da história do Botafogo, enfim, do Botafogo, né? Então, conversei com elas e senti um pouco de falta justamente nessa carta, nessa proposta do comitê, porque está lá a Império colocada como uma das torcidas que assinou aquela proposta, e é fundamental, na minha visão, a ocupação das mulheres nos clubes de futebol. No futebol tem acontecido um pouco mais na arquibancada, a gente vê também na arbitragem, né? A gente vê muitas árbitras não, mas a gente já vê hoje muito bandeirinha, muitas árbitras auxiliares. Mas de uma maneira geral, temos uma presidenta aqui na Federação Paraibana de Futebol que, apesar de não ser tão afeita a esse debate da ocupação feminina no futebol, mas é uma mulher que se colocou numa instância de poder no futebol, e eu acho que essa ocupação tem que ser feita de uma maneira pensada e de uma maneira como diz o nome, né? O conceito é ocupar, não é ser convocada como essa primeira conselheira foi convocada pelo presidente Sérgio Meira para, digamos, realmente é histórico, porque não lembro de ter conselheiro fogo, é a primeira conselheira, é interessante sim, evidentemente, mas é muito mais uma compreensão de que os homens, os dirigentes percebendo isso e cedendo o lugar para uma mulher ocupar o clube. Eu acho que não deve ser assim, tem que ser ocupando mesmo, as mulheres estão ocupando e tem que ocupar. Esse debate de ocupação do clube também passa por elas. É mais uma coisa que eu acho importante modificar. Eu acredito que um conselho deliberativo tem que ter mulher sim, então tem que ter um mínimo para cada chapa se apresentar e ser legitimado para um processo eleitoral, tem que ter um mínimo de mulheres. Claro que infelizmente não dá para colocar esse mínimo tão alto, porque senão a gente acaba podendo distorcer esse tipo de iniciativa.
e a gente pode acontecer de começar a homens e chamando tias, esposas, namoradas para ocupar o clube, e aí acaba não dando o devido valor a esse tipo de iniciativa, que justamente tem que ser de ocupar e não de fazer número, né? Então, enfim, é um debate que tem que ser feito, mas eu acredito que sim, que se houver uma reforma no futuro, tem que debater a entrada da mulher, sim, isso não tenha dúvida nisso. Temos visto vários treinadores estudando, o futuro vai ser com mulheres dirigindo também o futebol, né? Eu acho muito difícil ver realmente uma técnica no time masculino. Queria que tivesse, acho muito interessante, mas eu acho isso bem, bem distante. Mas nas instâncias do poder dos clubes, na compreensão e construção dos clubes, eu acho que isso vai acontecer um pouco mais rápido. E eu acho que uma reforma estatutária, seja ela qual for, em qual clube que for, sobretudo um clube de massa como o Botafogo, que muitas mulheres torcem, estão lá nas arquibancadas torcendo, precisa realmente discutir essa entrada e essa ocupação delas no futebol e no clube, no caso do Botafogo. O Palmeiras, de certa forma, hoje é regido por uma mulher, né? Boa, perfeito, Pedro, perfeito. Jorge completa aqui. O artigo 114 é direcionado às eleições de 2010. Quais as chances dessa mudança ser debatida e ser restrita às eleições de 2020? Eu acho que, até pelo que o Vanderlei falou hoje, zero, né? E É, não eu, tem um eu, prazo de ser como 2010, sem ter um prazo de adimplência, de tipo, chegar, se associar hoje e poder voltar amanhã. Eu acho que chance zero, né? ele fez esse movimento de ser contra esses 6 meses, né? Me pareceu claro hoje na entrevista ao Voz da Torcida, numa live que ele fez aos meninos de Voz da Torcida. Me parece que ele não é a favor dos 6 meses, mas também me parece que ele está muito afeito a fazer essa reforma, ou pelo menos colocar Ele apenas quer, o ele quer o voto voto direto direto, né? antes dessa eleição, né? Então, me parece que há uma vontade dele, do presidente do Conselho Deliberativo, de que haja esse tipo de mudança para essa eleição. Eu confesso que eu não acho que há nisso segurança jurídica. Ele mesmo falou, né? Fez ressalvas de que tudo vai passar por trâmites jurídicos para que não haja uma insegurança jurídica nisso. Eu acho bem difícil valer para essa eleição, sobretudo na questão dos 6 meses. E se valer para essa eleição na questão dos 6 meses, aí a gente já começa a aventar uma ideia de injustiça, né, de casuístico, uma compreensão casuística do momento, de que se a gente for pegar os 6 meses de outubro, né, quando tem a eleição para 6 meses, coincide mais ou menos ali quando o Do Botafogo Léo começou a Moura, ter né? muitos sócios por conta da contratação do Léo Moura. Então, Isso. tem a ver diretamente com a questão da gestão atual, que foi muito competente em crescer o número de sócios no ponto de vista econômico, mas que utilizar disso para meio que mudar esse processo eleitoral de uma rapidez tão grande assim, eu acho bem estranho estarem acompanhando esse tipo de movimento para analisar. A questão jurídica, realmente, da legalidade de fazer uma mudança num tempo tão curto assim, eu não sei realmente confirmar. Mas em 2010, essa mudança foi feita também no mês de abril ou maio, alguma coisa do tipo assim, meio do ano. Não podia estar errado também, foi feito de qualquer forma, né? Então, essa preocupação E jurídica tem que ser levada a sério. Como o André falou aqui, realmente a questão da eleição, por mais que eles coloquem agora para ter uma votação, que tem um voto direto, não vai dar tempo de fazer uma discussão realmente mais complexa, mais interna, seria algo realmente mais simbólico, até para uma atitude de não perder o sócio, porque muita gente está acabando o plano de sócio agora, como eu, por exemplo, então, de repente, o voto direto seja uma boa opção também do cara querer renovar o sócio, para ele não vai ter futebol isso, isso. agora. Então, eu acho que realmente, de fato, independente do que aconteça, por mais que autorize realmente a questão do voto direto agora, que seja um ano, seja dois, eu acho que uma reforma realmente, do jeito que tem que ser, realmente complexa, eu acho que não tem. Não, aliás, não dá tempo, né? É muita complexidade no nosso estatuto, né? Muita coisa que tem que mudar. Isso. E eu acho que tem que discutir muita coisa. Além do que a gente já falou, acho que é importante também numa compreensão parecida com a questão da ocupação da mulher, mas eu acredito, por exemplo, que o Conselho Deliberativo, a forma de como é feito o Conselho Deliberativo deve ser mudada, para que haja, como eu falei, um contrapeso de poder. Eu acredito que um Conselho Deliberativo deve ter, na sua representatividade, várias correntes políticas do clube, para que o Conselho Deliberativo tenha
justamente várias chapas sendo colocadas no processo eleitoral para que quem tiver mais voto ocupe tantas cadeiras, quem tiver menos ocupe menos, mas esteja lá, né? A gente está num momento, por exemplo, realmente de oposição e situação, né? Então, um conselho deliberativo eu acredito que possa comportar diversas correntes, diversas visões, porque eu acho que esse tipo de democracia, na verdade, democracia é isso, né? É o diálogo de diversas correntes para se chegar num bem comum mais interessante para todos. Então, eu acredito que o Conselho Deliberativo é mais uma coisa que precisa ser discutida, a modificação dessa composição do Conselho Deliberativo. Outro ponto muito importante para mim é a questão financeira. Como falei no início, né, o Botafogo e o próprio presidente do Conselho Deliberativo, Luciano Vanderlei, numa entrevista mais cedo, acabou falando que o Botafogo realmente não deveria ter prestado contas até 30 de abril, isso versa na Lei Pelé, e não o fez. Então, a questão da cultura da prestação de contas, da questão de finanças, mas em tempos menores, para colocar para a sua torcida e para os seus sócios como está sendo administrado o dinheiro. Lembrando que o Botafogo é um clube que recorrentemente recebe dinheiro público e para isso precisa ter finanças muito bem transparentes, precisa de transparência. E esse tipo de transparência seria muito bom que a gente tivesse por boa vontade dos dirigentes, pelos dirigentes todos saberem que isso é importante. Mas quando isso não acontece, a instituição tem que cobrar isso, enquanto instituição. Por isso que toda a reforma estatutária ela não pode ser casuística, ela não pode ser resolvida em 6 meses ou para a eleição já. Ela precisa ser um legado institucional. Ela precisa ter uma compreensão de vida, de que continue, de que isso siga, né? Tenha uma longevidade. A gente vê o Bahia, um dos exemplos que eu estudei, eu acho que é um dos mais interessantes do futebol brasileiro. Não à toa o Bahia tem se colocado numa condição de força maior do futebol nordestino. Também tem a ver com a construção do clube feita por mais gente, por muitas pessoas. E também a exigência de que pessoas se formem, né? Se capacitem para cuidar do futebol. Então o Bahia tem um dispositivo, uma legislação estatutária bem interessante no sentido de cobrar transparência e de compreender certas coisas e certos erros de falta de transparência como gestão temerária, para que se possa, inclusive, fazer com que os dirigentes respondam dentro do clube, para que não se perpetue esse tipo de cultura da falta, da ausência de transparência, ao ponto, inclusive, de até poder fazer com que ele seja, com os dirigentes que acabem infringindo essa falta de transparência, na verdade, financiando essa falta de transparência, digamos assim, que eles não possam mais assumir cargos no clube, né? Então, a cultura ela tem que ser feita, inclusive, pela legislação, e o estatuto é a carta magna de um clube, né? Portanto, precisa se debater, precisa se modificar muita coisa para que certas culturas sejam institucionais, e não apenas de uma gestão que é mais transparente do que a outra, mas que seja realmente um legado do clube, uma regra dentro do clube. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre a identidade, Pedrinho, mas queria até falar que o Lucas falou aqui agora. Coincidentemente, até a Assembleia Geral do Botafogo é em época de eleição pública, né? As municipais, as estaduais, as federais, de certa forma isso às vezes tira até o foco, né, da discussão. Eu queria falar contigo sobre a identidade. Hoje, falando sobre o uso da estrela vermelha, né? Luciano Vanderlei praticamente disse que o Botafogo pode fazer um concurso não, uma votação aí no seu Instagram, ou de repente só para os sócios, e ele particularmente não concorda, mas por não ter nada judicialmente que, de fato, proíba o uso dessa estrela, ele falou que seria pela maioria, né? Então, eu vejo uma terceirização de responsabilidade nisso, joga para a torcida, joga para o deliberativo, joga para o executivo, mas não resolve um consenso tão simples, né? Já que a maioria tem que ser escutada e tem que ser colocada como a escolha certa,
por que não pararem de adiar tanto e não colocarem uma votação que seja para o sócio, né? Que seja aberta para todo torcedor, enfim. Bob, nesse tema especificamente, não é nem que a gente tenha uma discordância de o que a gente prefere para o clube, né? Mas assim, eu tenho só uma ressalva no ponto de vista da formatação, da logística. Me parece muito estranho discutir escudo, discutir camisa. Embora eu entenda, assim, claro, eu acho que a torcida tem seus pleitos independente do que eu acho mais importante, do que deva ser, no fim das contas, realmente mais importante. Mas me parece muito estranho discutir identidade antes de discutir a estrutura. Porque é a mudança na estrutura, tudo que a gente já falou, tudo que a gente já debate, é a mudança nisso, é proporcionar uma Assembleia Geral menos esvaziada, muito mais forte, por exemplo, os sócios muito mais presentes do clube. Lembrando que política não é só eleição, nem nada na vida, nem nas eleições municipais. Né? Cidadania não é só votar, eleição, participar da democracia não é só votar, no clube também não. É ocupar espaços, é discutir, é debater. E discutir o escudo eu acho normal, eu acho isso um pleito legítimo, mas me parece muito estranho discutir isso antes de reformular a estrutura, porque é através dela que, no fim das contas, quem é a favor, quem não é, vai se conseguir uma mudança de escudo, por exemplo, se, no fim das contas, esse for o consenso maior dentro da torcida. É através de uma nova estrutura na política do clube que se vai poder ter o direito e se vai poder ter uma votação realmente clara. Queremos esse escudo ou não queremos esse escudo? Queremos quais escudos? Queremos quais cores? O que vier a ter que ser. Eu acho que é uma reforma na política, uma estrutura modificada que vai dar não só essa liberdade, mas esse poder realmente à torcida para discutir certas coisas. Mas falando como você quer também conversar sobre a coisa mais prática, o que existe no clube hoje realmente é um conservadorismo, de fato, dentro do clube, em relação à mudança da identidade ou à discussão da identidade. Eu sou totalmente a favor da discussão, acho que a discussão tem que haver. Não sou necessariamente a favor, falando agora aqui, o torcedor, a mudança do escudo. Eu acho o escudo do Botafogo muito bonito. Eu não consigo ver o escudo do Botafogo e ver outro clube ali. Eu não vejo, sinceramente. Eu entendo quem vê, compreendo demais. Mas quando eu vejo o escudo do Botafogo, eu não vejo outro clube, não vejo outra referência, de verdade mesmo. Mas entendo esse debate tranquilamente e me parece que é muito popular. Muita gente fala, quer e quer discutir isso. Então isso tem que ser colocado de fato. Eu também acho muito estranho a torcida, a diretoria estar no conservadorismo a tal ponto, acho se incomodar com a Estrela Vermelha, porque a Estrela Vermelha não é nada mais do que a maior marca do Botafogo da Paraíba, né? Dentro daquele escudo. A Estrela Vermelha é a estética mais importante da compreensão de identidade do Botafogo, do escudo atual, pelo menos, e historicamente vem sendo assim. Então, eu acho que seria muito bonito um padrão só com a Estrela Vermelha, mas eu sei, já apurei, inclusive, que algumas pessoas se incomodam internamente dentro do clube porque faz uma referência a um símbolo de esquerda da política partidária, que é do PT, o que me parece uma loucura bizarra acreditar nisso, porque a estrela do Botafogo é inclusive mais antiga, né? É mais tradicional. O Botafogo é mais tradicional do que o próprio PT. Então, uma estrela acho que seria um escudo bastante interessante. O Rio Branco do Acre, por exemplo, tem uma estrela vermelha em seu escudo e já usou um padrão com a estrela vermelha, justamente porque, como eu chamo, é uma metonímia estética, como faz o Vasco, que usa a Cruz de Malta no seu padrão, como faz o Cruzeiro com o Cruzeiro do Sul no seu padrão, enquanto são escudos diferentes. Então, eu não vejo muito problema, mas assim, para se ter poder para discutir isso, essa mudança estatutária ela é fundamental, uma reforma mais ampla, que não se fale apenas do voto direto, que de fato é a coisa mais importante. O grande símbolo da abertura é o voto direto. É o sócio votar diretamente no presidente, votar no Conselho Deliberativo. Mas a reforma estatutária, ao meu ver, que é a minha defesa maior, ela precisa ser mais profunda e envolver muito mais aspectos, justamente para dar esse poder maior ao sócio, ao torcedor, ao maior patrimônio que é a torcida. Né? Apesar de trazer essa questão da Estrela Vermelha como um tema de estatuto, né? A gente sabe que a defesa do uso da Estrela Vermelha no padrão não é questão de conceito deliberativo, não é questão estatuária, né? Porque justamente se trata de um elemento que tem
no escudo do clube para usar como um marketing, né? Como o próprio Raimundo Nóbrega gosta de falar. É uma questão de realmente de alusão a fortalecimento de identidade genuína nossa. Em nenhum momento está sendo discutido fazer uma mudança no escudo, no nosso estatuto, até porque isso realmente requer muito tempo, requer um estudo muito grande, a gente tem que realmente se embasar, a gente tem que realmente saber uma história, por mais simples que possa parecer a formatação de uma imagem, de um estudo, por trás é que tem que ter uma preocupação muito grande, tem que ter um estudo, um aprofundamento muito grande. Então, só para deixar claro também que esse fato da estrela vermelha nada mais, nada é do que um simples atitude de marketing, uma atitude de fortalecimento de identidade. Não, nada no estatuto proíbe que faça e nada que no estatuto também faça que com a estrela vermelha sendo usada precise mudar algo ou alguma coisa parecida. Realmente não existe nada que nos impeça a isso. Apesar, só retificando aqui, apesar de discutir isso num assunto que é o estatuto, o uso da estrela vermelha nada tem diante do estatuto. Além da formatação do nosso escudo, né, que são bordas brancas com fundo preto e uma estrela vermelha. A gente tira a estrela vermelha e usa na camisa de forma muito simples. Eu acho que isso realmente não seria preciso nem levar ao Conselho Deliberativo. É um tabu muito grande. Aproveitando a identidade, hoje a gente a gente não tem hino, né? A gente tem uma marchinha popular Isso. Calma, Bob, e calma. a gente tem uma marchinha popular e não temos hino. Eu concordo contigo que a gente precisa estudar toda a estrutura, mas faz parte da estrutura, né? No nosso estatuto, até os primeiros artigos sobre a nossa cidade e tal. E a gente, além de não ter um hino oficial, não ter uma marchinha oficializada, queria até passar aqui uma pergunta de Marcelo. Marcelo perguntou se a gente acha se a música de Madu seria uma boa para o hino. E a música Desfeita. E complementando isso, eu queria saber também da tua opinião sobre a necessidade no fortalecimento da estrutura de um clube, o clube ter um hino oficial, de ter um escudo, uma marchinha oficial, que, se eu não me engano, isso atribui até um fator contrário à Federação Paraibana, que para um clube ser cadastrado na Federação Paraibana, tem que ter um hino, tem que ter um brasão, tem que ter tudo registrado. Então, ultrapassa, além da questão de identidade, ultrapassa a questão jurídica, né? Não, de Sobre, fato, sobre, sobre, eu queria primeiro saber sobre a respeito à autoridade do seu hino. Ah, eu gosto muito da Madu, assim, particularmente. Acho ela uma excelente cantora, por sinal. Mais uma guria aí da cena paraibana da arte, né? Gosto muito dela. Tenho nada contra a música, particularmente. Acho legal, inclusive, quando toca, enfim. é, Na voz dela é muito legal, mas eu acho que o Botafogo tem sim um hino, né? O que ele não tem, e aí você tá correto demais, é essa oficialização. O Botafogo tem um hino sim. Como a gente fala muito de poder a torcida, né? De voto direto. Eu acho que a torcida coloca aquela música como o hino do Botafogo, né? Por mais que haja o tricolor. Eu Mas vi é, um monte de nu aí na sequência. mas é, Mas não é massa. aquela música que Botafogo Paraibano, né? Você é o mais belo e glorioso. É aquela música do Jader por Deus que foi colocada para a torcida É como uma, hino e é é reconhecida uma como hino. marchinha, né? Isso. O hino do Flamengo, por exemplo, que a gente conhece, na verdade é a marchinha do Flamengo. O hino é outro, né? Uhum. Tipo o hino do Flamengo, na verdade, é a marchinha dele no estatuto. No estatuto ele tem um hino e tem a marchinha. No caso tem dois, né? Mas assim, eu acho que aquele hino pode ser aquela marchinha, como você está dizendo, Pode ser um pode hino ser o hino do também. clube, né? Eu acho que ele é tido como hino do clube no ponto de vista social, digamos assim. Eu acho que isso é o mais importante. A torcida reconhece aquela música como o hino do clube. E aí acredito que seria importante a mudança, né? Porque o clube, o hino meio que coloca em xeque a questão do alvinegro, do tricolor, porque fala do tricolor. Eu acredito que, enfim, é uma coisa que esse tipo de identidade do alvinegro, do tricolor, inclusive eu estou estudando isso, estou pesquisando para em breve a gente fazer um debate interessante também sobre isso. É um calo no sapato do Botafogo histórico. Então não é uma coisa de hoje, não. Tudo que a gente vê de debate hoje de pessoas até mais novas é uma coisa que sempre aconteceu na história do Botafogo.
O fato é que eu acho importante realmente determinar certas coisas e documentar isso, colocar no estatuto certas definições. Eu entendo o incômodo, sobretudo o seu, que você é um dos caras que mais se incomoda com isso, eu entendo demais. Eu acho que realmente o Botafogo. Inclusive, o Botafogo tem o direito de fazer um outro hino, de querer um outro hino. Tudo bem. Como eu te falei, tem um problema jurídico também, né? Porque, de acordo com o Estatuto da Federação Paraibana, a gente está falhando na questão do hino, que a gente deveria ter. Eu acho que o clube tem o direito, inclusive, de querer fazer um outro hino. Eu só acho que esse hino é reconhecido pela torcida e deveria ser oficializado na questão do estatuto, modificada a letra, né? Esse tipo de coisa. Lembrando só também, Bob, que o Botafogo é um fundador da federação, isso há muito tempo, né? Lá na década, se eu não me engano, de 40. Então, talvez Isso. naquela época não tinha essa exigência, né? O Botafogo ele tá há muito tempo no futebol, mas de fato eu acho importante esse tipo de definição. Eu acredito que é fundamental realmente. Eu ainda me incomodo com a ideia disso ser debatido antes da estrutura política, Não, porém sim. eu acho importante sim. E se fosse por minha opinião, pedir minha opinião, né, eu acho que o hino seria esse que é reconhecido pela torcida, com todo respeito à autoridade da Madu, mas eu acho que o Botafogo tem sim um hino, tem sim um hino que quando joga uma final, joga uma partida, que a torcida canta, e aquele hino acho que deve ser reconhecido como o hino do Botafogo, modificando uma coisa simples aí do tricolor, mas para isso precisa de tato, né? Precisa de muito debate, de uma valorização que o Botafogo não dá à sua história e não deu, por exemplo, ao Jader por Deus, ao autor dessa maravilhosa marchinha, que eu particularmente realmente acho muito bonito. Também. O grande problema disso, na verdade, é a questão realmente do tricolor com o alvinegro, né? E um problema, de certa forma, jurídico, e não existe aquele interesse do Botafogo em procurar a família, em realmente entrar logo em um acordo, né? Isso. Até Sérgio disse que eu podia falar com o jurídico quando a gente fez a live e ir atrás. Só que também a gente está no momento agora dessa crise de saúde e a gente está tendo a oportunidade de poder se juntar com a família e conversar isso realmente pessoalmente, né? Resolve botar isso para frente. Mas Lucas é defensor do tricolor, até falou aí, mas não tem o que defender, na verdade, do tricolor, porque é o estatuto do clube, que a gente é alvinegro, que e no pé da rima não, dá para botar branca, preta, que beleza, do Dá alvinegro do clube, demais. dá para fazer um monte de coisa, no pé da rima não. E a gente sempre conversa sobre isso, na questão da pirâmide das necessidades, né, da obrigação a ser discutida. Eu acho que isso vai junto. É um assunto muito mais, assim, é um assunto que tem que ser estudado, mas como a gente tem que realmente resolver a coisa em equipe, é um assunto que dá para ser dá para se aprofundar e discutir de forma mais simples, que realmente a gente entrar em um consenso, a gente dá certo, dá para a gente ter um estatuto organizado aí numa margem de tempo não tão longa como está sendo até hoje, há muitas mudanças necessárias, né? E existe aí, enfim, vários exemplos, dispositivos para tratar sobre transparência, sobre gestão temerária, né, para impedir gestão temerária. Tem vários dispositivos aí na literatura de estatutos pegando só do Brasil, inclusive, que fala também para que não haja abuso de poder econômico nas eleições, porque é uma coisa importante, como a gente falou, os 6 meses que foi proposto, ele dá uma margem enorme a uma questão de abuso de poder econômico, um empresário, enfim, o capital, realmente definir É e, mais barato, é e mais barato que distorcer. filiar um clube novo. Se eu quiser filiar Isso, um clube novo hoje, sai mais barato eu entrar no Botafogo, se fosse ser 6 meses, e fazer publicidade, sai mais barato. E um Botafogo com estrutura pronta, né? É isso. muito perigoso, muito Você perigoso. falou foi perfeito, acho que sai mais barato e sairia mais barato. E não só a estrutura pronta, como receita, né? À disposição no ano seguinte, após vencer a eleição. Então, há dispositivos para tudo isso, para paridade, para Aí, proporcionalidade. para continuar a sua conclusão. Sim, João, eu vou te perguntar isso, desculpa, João, desculpa. Pedrinho, só aproveitando para também não esquecer, que o João tem perguntado algumas vezes, existe algum ponto no estatuto que diga que o sócio torcedor, é essa a pergunta, João, não tenha direito a voto, que realmente o sócio torcedor não tem direito a voto? Eu acho que ele está falando do estatuto do torcedor. Eu vou me comprometer, inclusive, para rever isso novamente, mas que eu lembro, tem um dispositivo que fala que o sócio torcedor, a compreensão jurídica de que sócio torcedor
precisa ser diferenciado do sócio, do associado que se envolve na vida política do clube, entende? Por isso que eu falei essa questão, mas eu me comprometo a dar uma olhada novamente e falo até com o próprio João. Massa, massa demais, massa demais. Dá mais, diz aí mais Tá uma coisa ouvindo, sobre essa Bob? eleição. Diz aí tua opinião bem particular mesmo, o que é que tu acha ser necessária essa eleição esse ano mesmo, se tu colocaria para frente. Eu faço questão de dizer que eu realmente concordo e defendo a questão de realmente ter um estudo do estatuto, a gente realmente ter uma reforma séria, uma reforma que precisa de tempo e de estudo para ser feita. Tá baixo, Perinho, o áudio? Tá baixo? Tá meio que cortando um pouquinho aqui, eu não entendi tão bem agora essa última. Que eu concordo que o estatuto, para ser reformado tanto. Opa, botou aí, Pedrinho. Não é Brisa Neto, não, né, Pedrinho? Se fosse Brisa Neto, não estava fazendo isso. Pedrinho, voltando aqui. Tá Eu, ouvindo? Diz aí. tá me escutando? Agora Tá me sim. escutando? Eu concordo que realmente o estatuto e tanta reforma eleitoral do estatuto que tem que ser algo realmente estudado, tem que ser algo prolongado, concordo totalmente. Mas, de fato, eu particularmente, que nem Luciano, que nem Vanderlei hoje, né? Particularmente, eu abriria uma votação direta nessa eleição, sabe? Particularmente, eu acho que a gente fizesse uma votação direta aí para um ano, 2 anos. Eu acho que, de momento, seria uma válvula de escape até para dar uma contrapartida para o sócio, para dar uma incentivada até na discussão. Eu liberaria um ano, 2 anos no momento, me aprofundando já na próxima gestão, independente de que seja, realmente uma reforma realmente mais elaborada e estudada. O que é que tu faria, cara? Se É, tu tivesse poder de. Tivesse poder de escolha. eu particularmente, eu não tenho problema se for modificado antes da eleição. A minha questão não é essa. Eu só acho que se for para fazer uma próxima modificação, lembrando que a outra foi em 2010, a partir do momento que for fazer uma nova modificação, eu acho que tem que ser feito com muita profundidade, abordando absolutamente tudo. Antes de cair, eu estava falando justamente isso. Existem vários modelos aqui no Brasil de estatutos bem interessantes de associações sem fins lucrativos. Tem o internacional, tem o Bahia, que é interessante. O América Mineiro também tem alguns pontos interessantes. Existe várias referências interessantes para tudo, como eu estava falando. É, o Conselho Deliberativo paritário, né, com uma percepção de várias correntes dentro do clube, é uma possibilidade bem interessante, me parece muito interessante. Já existem referências. A modificação da Assembleia Geral, um poder maior à Assembleia Geral definir certas coisas. É, a questão da transparência, como eu estava falando, né, para impedir o abuso de poder econômico em eleições, para não distorcer eleições, eu acho isso muito importante. Agora, se modificar para essa eleição, eu espero que faça uma modificação mais profunda, com muito mais coisa. E se mudar apenas o voto, que eu acho muito pouco, vou criticar, isso aí para mim é certo. A primeira mudança que houver e só tratar de voto, para mim, é um problema, não vai ser legal. Pode até ser legítima, mas eu não vou achar interessante, não vou achar o ideal. Se porventura acontecer isso, eu não vejo lógica alguma de que seja apenas para pessoas que em 6 meses possam votar. E lembrando que quem vota também pode ser votado. Então, é uma condição de que uma pessoa que entrou no clube muito recentemente possa ter um poder Um claro, muito, perigo. muito rápido no clube. O clube hoje trata de um ano, eu nem acho o ideal. Eu acho que é mais de um, né? 2 anos, Mínimo por exemplo. 2. Acho que tem que haver sim uma, um entendimento mínimo de que aquela pessoa quer estar no clube, quer viver o clube, né? Está afim de fazer parte daquilo ali. E isso só se é provado, de certa maneira, com o tempo, né? Com a paciência, para que o homem ou a mulher que queira ocupar o clube possa, possa fazer isso. Mas existem várias referências, como eu falei.
sobre mudança na estrutura do Conselho Deliberativo, do processo eleitoral, para que seja mais aberto. Na transparência, Bob, eu acho que atualmente o futebol ganhou um status de negócio tão grande no capital, dentro do capital, que eu acho que a transparência é fundamental nisso aí. E para se criar transparência é muito difícil ficar naquela de acreditar em gestões, né? De gestões, uma gestão com boa vontade e outra com má vontade, porque se não houver uma obrigação, e é por isso que as legislações existem, é por isso que a Lei Pelé foi feita, é por isso que o Estatuto do Torcedor foi feito, é para que justamente os dirigentes não joguem soltos, né? Como foi por muito tempo o futebol brasileiro, com os dirigentes fazendo o que queriam com dinheiro, às vezes com dinheiro público de uma população inteira do estado da Paraíba, por exemplo. Então, a transparência, a cultura dessa transparência, eu acho que tem que ser um legado institucional. E eu penso que a próxima reforma, o próximo debate sobre reforma, precisa sim ser tratado com muito cuidado, com muita tranquilidade. Eu acho que não precisa ser rápido, nem Uhum. que o Botafogo viveu quantas eleições fechadas. Mais uma não vai ser o problema. Se depois dela houver de fato uma revolução bem interessante e uma abertura fantástica no clube. Então, meu ponto é esse. Eu penso que realmente que quando houver o próximo debate, ele precisa ser mais aprofundado. Tem que ser, porque a gente tá muita. Essa discussão de 6 meses, eu acho que realmente é algo que não deveria nem passar perto, né? Porque realmente a gente vê assim, muito empresário e não está errado, mas é muito que bom, mas tem muito empresário interessado em investir no futebol. Então a gente pegar um clube como o Botafogo, com uma abertura muito grande, 6 meses apenas, um cara que realmente tem dinheiro e quer investir no Botafogo, tanto Já para investir ligaram no para, clube como os né? benefícios. Já ligaram para você perguntando essas Oi? coisas, não foi? Já ligaram para você perguntando Pois essas é, coisas. pois, pois é, o pessoal se interessa. Botafogo é uma mina de ouro. Botafogo é, Botafogo é um time da cidade, da capital, um time de um estado carente, e já com estrutura, queira ou não, pronta. Botafogo hoje tem uma estrutura. Botafogo hoje é muito interessante para alguém que vem de fora e querer investir no futebol. O cara já pega a estrutura pronta. Como eu falei antes, é mais caro filiar um clube novo na federação do que, de repente, chegar o cara, só pode voltar a partir de 6 meses de adimplência. Bota para descer, investe, e tchau, Botafogo. O cara faz o que quer. Pessoal, aproveitando sobre essa questão, o pessoal já viu que o tema de clube empresa, né? Acho que o clube político, minha opinião, né? Já aproveitando aqui, eu acho que o clube político deve se profissionalizar cada vez mais, além de ter realmente o pessoal que é do estatuto, os conselheiros, os presidentes, acho que tem que ter realmente cada vez mais um incentivo no profissional. Eu acho que dá para manter um clube político, como a gente vê no mundo várias referências, porém com uma estrutura profissional melhor. Eu acho que não necessariamente a gente tem que acabar com a política do clube e transformar no clube empresa. A gente perde muito direito, a gente perde oportunidades de torcedores, gera aquela paixão. Agora, tem que ser justamente uma paixão com profissionalismo. Só paixão realmente não vai levar a gente a canto nenhum. A gente vê vários clubes aí realmente já olhando desse jeito, investindo em profissionais. E Fabiano disse para ler o estatuto foi lido, relido. 6 meses não dá, não. Não existe. Seria uma irresponsabilidade muito grande. Você lê o estatuto, você dá uma opinião. Eu li. Aí isso tira até a credibilidade de um conselho, tira a credibilidade da torcida. Esse tipo de papo sem argumento, vai empurrando ali uma coisa decorada, isso enfraquece. Então a gente precisa realmente se embasar para levar uma discussão mais séria, para levar uma discussão realmente com mais respeito, para que a torcida organizada, por exemplo, quando for propor alguma coisa que propõe realmente, não seja só o fator histórico, aquela questão de tapinha nas costas, para a pessoa organizada, mas que a gente realmente seja levado a sério de verdade, que a gente realmente estude antes de levar uma proposta. A gente não pode levar uma proposta sem se elaborar, sem estudar, sem saber sobre o que a gente está falando. Desculpa aí, Pedro, tua opinião. Não, eu concordo plenamente com os dois pontos que você disse. Só falando dessa questão do clube empresa, eu concordo plenamente com você também. Eu não acredito que precisa mudar para o clube empresa para que o clube seja profissional. Não acredito nisso. Inclusive, eu acho que uma reforma no estatuto pode passar justamente para que haja, como eu falei, um legado institucional de o estatuto exigir que o departamento do futebol, por exemplo,
que a presidência, por exemplo, que alguns cargos sejam remunerados, por exemplo. Alguns clubes trabalham assim. O Tem Bahia, que por ter, exemplo, exato. trabalha assim, que é um grande exemplo de reforma estatutária, de revolução. E continuando na associação, no futebol, no clube enquanto associação, né? O Botafogo não é aquele clube também que precisa ir para a lógica do clube empresa para se livrar de dívidas ou para renegociar de uma maneira mais simples. Pelo contrário, o Botafogo, por conta de vários dirigentes competentes e inteligentíssimos nesse ponto, inclusive, só para dizer dois exemplos antagônicos, mas que ambos foram muito importantes, como o Breno Moraes e o Nelson Lira, nesse ponto de vista, tiveram essa leitura excelente na época, renegociaram tudo e hoje o clube quase não tem passivo. Tem poucos passivos em relação ao que tinha. Então o Botafogo nem precisa recorrer ao clube empresa, como por exemplo se discute no outro Botafogo, o Botafogo Carioca, né, que é um clube maior, inclusive, mais rico até, mas que debate essa ida ao clube empresa, sobretudo para tentar sobreviver numa lógica hoje de que há muitas dívidas e que precisa renegociar isso, modificar essa sua lógica, sua questão de passivos. Então o Botafogo não acho que precisa nisso, precisa reformular e revolucionar, de certa maneira, dentro da associação mesmo, dando poder ao torcedor, que eu acho importante. O Botafogo é um clube de massa, o Botafogo da Paraíba não atua da Paraíba, né? É de um estado, é um time de massa, assim como o Campinense 13 também. Então acho que os torcedores, sócios, populações das cidades podem ajudar a construir sim o Botafogo, mas claro, na própria estatuto, uma reforma estatutária, pode sim se colocar uma condição de maior profissionalismo dentro dos departamentos, seja do futebol também ou da própria presidência, com remuneração, com despesas colocadas, planejadas justamente para isso. É possível, isso está aí nas referências, está na literatura das legislações brasileiras de clubes. Então não vejo para que ir para uma percepção de clube empresa, não. O clube empresa vai totalmente contra a nossa discussão de voto direto, né? A gente vai totalmente para o outro lado, né? É um clube fechado, onde teria um dono, e esse dono faria o que quisesse do clube, a gente poderia apenas observar. Eu E vi uma, Bob, é eu vi gostoso, uma rapidinho, desculpe. por Eu favor. vi uma entrevista do executivo de futebol do esporte, né? Enfim, no congresso aí, tenho me inteirado bastante. É o Drubsky, não Esse sei o nome que dele, mas Drubsky. É o filho do Ricardo Drubsky, né? Que foi treinador do do cara Botafogo, do. do Botafogo da Paraíba. O filho dele falando isso, né? Existem muitos exemplos de clubes e empresas que são sucessos e existem também fracassos de clubes e empresas. E também existem Exato, sucessos de associações, clubes e associações, e fracassos de clubes e associações. Então a questão exato. não é muito modelo, na minha visão, pelo menos. Acho que o Botafogo e vários clubes têm sim como sobreviver na lógica de associação, sim, desde que se modernize, se dê um poder, de certa maneira, para definir alguns rumos para a torcida e também se centralize algumas coisas a profissionais, como o departamento de futebol, que não haja uma compreensão de que todo mundo possa pitacar, por exemplo, e muito mais uma coisa profissional, remunerada, que a torcida possa inclusive cobrar mais, que o próprio presidente eleito possa também cobrar no ponto de vista mais profissional. Então dá sim para sobreviver nisso, na minha visão, pelo menos. Tudo bem e totalmente aceitável, que a gente não tem como a gente ter uma equipe como tem um clube de Série A, né? Como tem um Corinthians, como tem um Palmeiras, ter só no futebol gerente executivo, coordenador de futebol, gerente de futebol, no marketing ter várias posições. A gente, realmente a gente sabe a realidade do Botafogo, mas a gente precisa ter um básico, né? Para que realmente hoje a gente vê realmente a quantidade de profissionais. Hoje a gente tem uma equipe de marketing, de comunicação, queira ou não. A gente, há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, a gente não tinha. A gente era uma pessoa para fazer tudo de forma ali sobrecarregada, é absurdo. A gente vê o clube crescendo. Infelizmente, eu noto muito, noto não, é de fato um retrocesso na questão da gerência de futebol. Né? Isso aí, a gente está falando de estatuto, está falando sobre coisas importantes, então isso é um dos casos hoje no Botafogo que me deixa mais preocupado. Tão quanto um voto direto, porque a gente corre o risco de colocar o sonho da gente de ter um acesso por água abaixo, por não ter uma gestão executiva ali no futebol. E a preocupação é muito grande. É muito complicado. Isso pode atrapalhar novamente muito o nosso acesso, né, Pedro? É,
enfim, em relação ao departamento de futebol, houve uma mudança, né? A gente já debateu, acho que a torcida entende bem já isso. Talvez não conheça muito bem minha opinião, mas eu acho que o Sérgio Meira tem direito a fazer do seu departamento de futebol o departamento que ele achar mais importante. Ele tem um mandato legítimo, um mandato que acabou caindo realmente no colo dele. Quando ele fala isso, eu concordo plenamente. Ele não tinha pretensões políticas dentro do Botafogo, não pelo menos a chegar a ser presidente, mas acabou acontecendo isso por várias é, acusações sérias de vários dirigentes que lá estavam, que lá tinham o poder e que foram afastados pela justiça. É bom lembrar isso, né? Foram dirigentes que saíram afastados pela justiça e aí acabou que num certo momento um dos poucos que sobraram aí que era do grupo político, do mesmo grupo político, foi o Sérgio Meira. Ele se incomodou com algumas ingerências de Breno Moraes, eles romperam, Breno achou que o Sérgio não foi leal em certos pontos, Breno acabou rompendo. Eu sinceramente acho que do que eu conheço, o Breno tem uma capacidade maior realmente do departamento de futebol, dos dirigentes que eu conheço, mas não é ele que é o salvador da pátria, né? O Sérgio Meira ele tem o direito de aprender, eu tenho o direito de delegar ou escolher quem possa fazer um futebol de certa maneira bom, decente para as pretensões do Botafogo. Acho que ele vacilou, errou em não colocar um executivo de futebol. Aquela história justamente do legado, né? Institucional que uma reforma do estatuto pode acontecer. É justamente determinar o que deve ter o departamento de futebol. É uma opção, por exemplo. E o executivo de futebol hoje é uma peça muito importante de um departamento de futebol, né? E eu tenho sentido um pouco de falta aí desse cargo, uma pessoa que tem uma leitura maior do mercado. Mas, enfim, o Sérgio ele tem todo o direito, lhe concedido pela eleição, pela estrutura atual, de tocar o futebol. A gente espera que possa ter um sucesso, né? Ainda não apareceu esse sucesso, mas para quem torce aí, se espera que isso possa acontecer e a gente vai estar debatendo, vai dar opinião, vai continuar dessa maneira, sem, pelo menos eu e Bob, eu posso garantir que a gente não tem um lado específico no clube. Eu acho que tanto eu quanto ele achamos que era importante que houvesse inclusive mais vias que se capacitassem para gerir o clube, para que possam ser vias mais reais, o que não acontece, o que é natural também no futebol um pouco periférico como é o da Paraíba, não tem tanta pessoa interessada em se profissionalizar no futebol. Um dos poucos que eu lembro de dentro do Botafogo é o Salles, né? O Francisco Salles, que hoje é gerente do Santa Cruz, uma pessoa que se colocou para o mercado do futebol, foi estudar. E eu não vejo isso em outras pessoas dentro do clube. E seria importante também criar esse tipo de cultura com, quem sabe, por exemplo, o Botafogo numa estrutura estatutária diferente, financiando esse tipo de formação de outras pessoas, de outros dirigentes. Enfim, tudo pode ser colocado numa reforma estatutária. Há muita coisa para se debater no futebol. Hoje eu acho que o Botafogo, de certa forma, já ajudou no profissional, na profissional, com o Varley e a treinadora de futebol. Acho que ele já investe, leva o pessoal a fazer curso. Ler também, exatamente. E isso eu acho tudo O bacana, próprio né? Evaristo Pisa também. Botafogo, Evaristo Pisa também, incentivo do Também, Botafogo. de fato, isso foi bem interessante, realmente. Isso é muito bom, mas realmente tem que ser levado isso cada vez mais a sério. Esse ano, vamos supor, voto direto, 1 ano de adimplência, 2 anos de adimplência, que seja, mas algo realmente com responsabilidade. Não a que deveria ser, mas vamos supor, né, voto direto. Tu enxerga na tua leitura aí de fora aí, política do Botafogo, tu enxerga a possibilidade que Vanderlei, por exemplo, torce de ter uma chapa única, de ter uma unificação? Rapaz, possível, eu acho que é possível, mas eu acho A gente improvável. vê, a gente vê que os grupos, queira ou não, tem uma relação entre os grupos, né? O Tem, pessoal tá do lado de um, mas simpatiza o outro, tá do lado de outro, simpatiza o outro. O problema realmente é particular entre os dois, né? Entre as duas peças, né? exatamente. Essa leitura eu concordo plenamente. Não há de fato uma questão enraizada de dois grupos altamente antagônicos. A questão não é essa. Eu concordo plenamente.
Eu percebo, inclusive, que é muito mais um ato de Breno sobre Sérgio Meira, rapidinho, quanto de Sérgio Meira para Breno. É muito mais um incômodo pessoal de um com o outro do que seus grupos também tendo esse incômodo com os baluartes, digamos assim, dos dois lados, né? Situação e oposição. O próprio presidente do conselho, que é o Luciano Vanderlei, era um cara muito ligado a Breno, recentemente, e hoje parece ter uma relação muito mais próxima a Sérgio do que com o Breno Moraes. Eu percebo no Luciano Vanderlei uma empatia um pouco maior com a ideia de democracia, ou de abertura, ou de ouvir do Sérgio Meira, tendo o Breno sendo um pouco bem diferente disso. Mas não vejo o Luciano Vanderlei como uma pessoa que está com o Sérgio e contra a Breno. A questão não é essa. De fato, é complicado achar que vai ter uma chapa única nesse momento, porque me parece que essa coisa pessoal ficou muito forte ao ponto de eu não enxergar que uma conversa, uma grande conversa, uma grande costura possa resolver isso. Lembrando que já aconteceu, a gente também tem que lembrar da história, né? Isso já aconteceu. O Guilherme Novinho, por exemplo, foi um cara muito fundamental nesse tipo de costura em certo momento, com o grupo de Nelson Lira e o grupo de Breno Moraes, né? Tanto que trabalharam juntos e não à toa em 2013, 2014. O Nelson era o presidente, era o grande vendedor de esperanças, como eu chamo, naquele tempo, enquanto quem fazia o departamento de futebol, como há muito tempo faz, era o Breno Moraes, foi muito competente naquele momento. Acho possível sim, mas acho bem improvável, acho que vai ter batida de chapa sim. Naturalmente, pelo meu trabalho, eu converso bastante com os dois lados, apuro coisas, vejo incômodos dos dois lados e não consigo imaginar, nesse momento, uma grande conversa para que haja um entendimento. Até porque eu acho que no fundo do posto, quando o Botafogo estava naquele momento, estava numa Série D, estava sem série, é mais fácil, né? Realmente tentar sorrir naquele momento. Quando a carne tá boa, já é de primeira qualidade, numa Série C, com cotas grandes, né? Numa condição maior, eu acho que cada um tenta trabalhar mesmo apenas com os seus para fazer uma gestão muito mais reduzida nesse momento. Então eu não consigo ver. Eu acho que vai ter eleição, batida de chapa. Espero estar errado, mas acho que vai ter muito mais que isso. Vai ter embate mesmo jurídico, talvez, porque as visões, inclusive jurídicas, sobre esses processos todos, inclusive da questão do estatuto, né, do processo de reformulação, são bem divergentes, Bob. Justamente, tu complementasse bem, é justamente a próxima pergunta que eu tenho para tu. Tu acha que até que ponto uma oposição, que é algo tão positivo, né, existir uma oposição na política, né, é algo realmente necessário ter alguém questionando, porque quando está todo mundo pensando da mesma forma, está errado, não vai dar certo. Tem que ter questionamento. Mas tu acha que até que ponto essa oposição brigando com situação e vice-versa pode atrapalhar o futuro do Botafogo? Tu acha que tu vês de forma positiva ou negativa? Tem uma balança na tua visão nisso? Tem sim, eu acho que a oposição é importante, como você bem falou. Eu acho que quando a oposição é bem feita, é densa, é construída numa boa vontade, numa boa fé, para construir o clube, para você exigir, por exemplo, transparência que não está acontecendo, colocar que isso não está acontecendo porque é melhor que aconteça. Quando é num ponto de vista de boa fé, eu acho interessante, porque isso constrói, isso acaba, como você falou, na política é assim também. Uma boa oposição vai construir o país também, não é só quem está com o poder. Eu acho complicado quando a coisa fica baseada no pessoal, que eu acho que é o que eu estou vendo no Botafogo. A gente está Passional, vendo né? passional, A exatamente, mágoa. perfeito. Quando o debate, que deveria ser racional, e é essencialmente racional, porque estamos falando de gestão e de entendimentos de como gerir certas coisas, de como se colocar para certas decisões, isso aí é tudo racional. Quando isso vai para a emoção, a gente vê ataques de todo jeito, um chamando o outro de ladrão, um chamando o outro da pior coisa do mundo, é gente cobrando uma coisa que quando teve o poder nunca fez também. Então,
infelizmente fica ínfimo, o debate fica pequeno, fica bem ruim. No momento no Botafogo eu acho que tá ruim o debate não tá legal. Embora legítimo, ele não tá construindo. Com isso eu não quero dizer que não deva ter oposição, acho que deve ter sim, deve se colocar candidatos, é bom que tenha eleição. O problema não é isso, o problema é o nível do que se está sendo feito, tanto dentro do clube quanto na oposição a quem está dentro do clube. Quando fica na questão passional, eu acho bem complicado realmente construir. Se for mais belo, falou até aqui que acho que o Luciano Vanderlei está em cima do muro. Eu não conheço o Luciano, mas a impressão que tive dele na entrevista é que ele tem um senso, como tem boa parte do conselho, boa parte dos diretores do Botafogo, e realmente de gostar dos dois lados e querer que torcer por uma união, mas realmente eu acho que eu achei ele bem honesto no posicionamento dele. Não concordo com muitos pontos de vista, porém achei democrático, achei bacana. Não, eu concordo com você e também entendo esse lado do clube, sobretudo um clube que é bom lembrar que não está acostumado ao contraditório, a posições Opa. diferentes. Ele, justamente por sua estrutura familiar, de certa maneira, feita por amigos. Eu lembro que o Breno falou, acho que foi na sua live, falou, o Botafogo sempre foi um clube feito por amigos. É claro que eu vejo nisso uma tentativa de achar isso interessante, né, de um ponto positivo nisso, e claro que existe também. Mas um clube, ele não precisa necessariamente ser feito de amigos. O importante é que seja feito por pessoas sensatas e preparadas, independente de ser amigo, de ser família, e que compreenda quando houver debates, quando houver pensamentos diferentes, e que o debate seja evoluído, né? Que seja bem feito. Mas a história do Botafogo não é sobre posições tão diferentes, embora o Botafogo sempre também, de vez em quando, tem crises. Mas a gente não vê, pelo menos há algum tempo já, o Botafogo numa condição de oposição à situação. É muito mais uma união, e essa união colocada como uma coisa fundamental para o clube sobreviver. Concordo que a união é importante, mas não vejo problema necessariamente na questão da união, da oposição à situação. Isso não tem a ver também com desunir. Pelo contrário, se for uma oposição em uma situação que saibam construir, que discutam, debatam, tenham divergências, mas saibam construir, não, isso não vai ser o problema. Mas sobre o Luciano, eu só tenho um pouco de surpresa em relação a ele e alguns conselheiros que eu tenho percebido, que rapidamente ficaram afeitos à condição de, de ser a favor do voto direto. E eu falo isso não é ironia, de verdade mesmo. Tem pessoas da oposição hoje, que também já tiveram no clube e nunca discutiram isso, que hoje estão muito mais afeitos também ao debate de que o sócio deve sim ter direito a voto para presidente direto. Tem acontecido uma mudança de mentalidade que eu não esperava, particularmente, mas tem acontecido. E isso eu acho muito interessante. Embora não tenha compreendido como isso aconteceu tão rapidamente. Mas tem, tanto na situação como na oposição, muita gente favorável, de fato, ao voto direto. Eu acho que isso não sei se vai ser para essa eleição, mas de fato eu acredito que está no horizonte do Botafogo realmente essa abertura política nisso. Mas insisto, tem muita coisa para mudar. Não é só o voto direto, o sócio ter aquele direito a voto. É mudar certas estruturas que, por mais que o voto direto vá de fato dar um pouco mais de poder ao sócio torcedor e à torcida de uma certa maneira, muitas coisas ainda vão permanecer intactas e vão financiar certas estruturas que, se não mudar, não vai ser o voto direto que vai modificar tanto. Então, acho que tem que debater muito mais profundamente essa questão da reforma do Estatuto. É algo muito novo no Botafogo. Eu lembro de 2014, o Estatuto da Federação Paraibana. Lembra desse que a gente estava atrás, que a gente foi atrás? Isso. Eu levei o Estatuto da Federação Paraibana para Raimundo Tirachera, que o Botafogo não tinha em 2014. Então, imagina o estudo. Isso é dia É desse, né? muito recente. É muito recente o interesse do Botafogo, né? Talvez a gente se interesse pelo assunto há mais tempo que o próprio Botafogo. É Isso. algo muito verde dentro do Botafogo. Por enxergar dessa forma, realmente, sem querer enxergar de forma passional, até mais Bela falou aqui, eu acho que somos amigos de Breno e tal. Esse papo é um papo atrasado, porque a gente não. Tipo, eu só prefiro eu do que qualquer uma das duas opções. E a gente debate aqui o Botafogo.
É isso, cara. Sem ser passional. Eu não sei quem disse que não tá aparecendo para mim os comentários, mas dizer que eu ou Bob somos afeitos a Breno é uma questão. Acho até engraçado, porque talvez, enfim, não sei se é uma pessoa nova que tenha desconhecimento, mas pouco acompanhou a nossa história, né? No clube, dentro do clube, os debates que a gente já fez. O clube não surgiu na live do Instagram, muito menos os debates sobre ele, né? Muito menos minha relação com o Bob também. E a questão não é ser Breno, ser de Sérgio, é debater um legado institucional que vá perdurar aí justamente para que criem-se culturas dentro do clube de mudanças de mentalidade. Minha visão, minha defesa de Bob também é sobretudo essa. Enxergar as coisas de forma passional, a gente não pode fazer isso não, porque eu não sou jornalista e não tenho obrigação nenhuma em ser imparcial. Eu poderia realmente ter um lado, enfim. Mas só para deixar claro que essas discussões, quando de repente parece pender para um lado ou para o outro, não tem nada a ver em estar defendendo ninguém. É minha visão, é a visão de Pedro sobre a forma que a gente enxerga realmente. É uma visão que a gente discute com todo mundo, né? Até porque se É, eu defendesse, eu diria o lado que eu estou. É porque nesse lado eu do clube, também. sinceramente, eu não consigo ver quem é melhor. Eu vejo problemas graves nos dois lados. Vejo acertos também nos dois lados. Não consigo. Se eu tivesse lado, eu diria tranquilamente. Não teria problema em dizer não. Até se seria mais prático, seria mais bacana. Isso, isso. Qualquer lado que trabalhe pelo Botafogo, para mim é interessante. O que importa é isso, ter pessoas realmente profissionais lá dentro. Então, sempre que tiver gente lá dentro, independente de quem seja, a gente sempre vai procurar lutar pelo profissionalismo, bicho, uma equipe boa. Particularmente, um dia eu quero estar dentro do Botafogo de alguma forma, lógico. Também não tenho eu não tenho aquela demagogia de querer de doido, mas eu estou disposto a tudo para isso. E se tem pessoas lá dentro boas, profissionais, eu vou torcer pra caramba, é o que eu faço, é o que eu faço. Quando a gente critica é porque é meu jeito, e ainda bem, e vejo que cada vez as pessoas estão querendo mais questionar, né? E estudar o Botafogo, isso é muito interessante. Exatamente. Assina embaixo aí. Pedro, faz tuas considerações finais. O que é que tu achou do papo? O que é que tu acha realmente sobre isso tudo? Vamos para frente, vamos para cima? Não, Bob, massa demais. Obrigado pela oportunidade. Realmente eu tô bem afim de conversar com alguns torcedores, porque eu tenho visto que falta a oportunidade deles terem um ponto de vista um pouco mais aprofundado, ou pensar um pouco mais tranquilamente, menos rapidamente, como é uma coisa do torcedor, né? A questão rápida de fora não sei quem, bota o lateral direito. O torcedor, ele é essencialmente emoção e rápido nas análises, né? Tem muito mais uma questão visceral ali. Eu entendo muito bem, acho que isso faz parte realmente, compreendo muito bem isso, mas a própria carta do Comitê das Organizadas, que repito, acho interessante a iniciativa, sabe? Talvez uma das primeiras que a torcida se mexeu para fazer. Eu só discordo do conteúdo dela, da compreensão dela sobre a mudança, mas eu achei muito interessante a organização. Um comitê de organizadas também me interessa bastante. Mas lembrando que as torcidas organizadas é parte da torcida do Botafogo, né? A torcida do Botafogo é feita também pela massa, pelo povão, como se chama no mundo do futebol também. Então, todo mundo tem que estar nesse debate. E é isso que eu quero tentar dar uma visão um pouco mais profunda de quem se interessa por isso, de quem vê outras referências também, de quem pode parar para conversar. E vou aprender também com todos vocês, com torcedores também. No meu trabalho, uma coisa que eu nunca larguei mão foi da arquibancada. Isso não só por querer e por torcer pela equipe também, pelo meu trabalho. Eu acho que é importante o jornalista estar na arquibancada, porque foi ali que a gente nasceu também, todos nós. Se a gente gosta de futebol e se torna jornalista esportivo, é porque gosta muito da arquibancada, ou pelo menos deveria gostar, na minha opinião. E eu não largo mão dela. Gosto de estar lá, gosto de conversar, gosto de entender o que a torcida pensa sobre mim, sobre o Globo Esporte, sobre o Botafogo, sobre o Evaristo Pisa, sobre Bob, porque é importante. É isso que vai enriquecer meu trabalho também, perceber as diversas visões e os diversos fenômenos sociais dentro do futebol.
Então, estou aqui à disposição sempre de você, porque acho que o debate com você é sempre muito bom. A gente debate, isso é só uma parte do tanto que a gente debate diariamente nas nossas conversas, e que aprendo bastante. E estou à disposição de qualquer torcedor que queira realmente debater sobre o futebol, sobre a estrutura política. Acho que a gente tem esse papel, a gente que acabou tendo acesso a leituras que outros não tiveram, por iniciativa nossa, mas também por sorte de oportunidade de ter se levado pelo pai, pelo tio, com 5 anos de idade para a arquibancada. Isso também nos coloca como privilegiados nesse sentido. Então eu quero conversar, estou à disposição e rogo para que a torcida perceba que não é uma coisa ou outra que vai definir certas revoluções. São debates profundos, são processos que são longos, as coisas não são rápidas para mudar. Então, é isso aí. Eu sei que é muito mais fácil só ir pro jogo, né? Torcer naquele momento. Para modificar é trabalho, é mola mesmo. O cara ou a cara tem que ir para cima, tem que perder noites de sono, para modificar suas realidades. E eu tenho certeza que a torcida do Botafogo está nesse momento de querer mudar a realidade do clube, mas precisa de um pouco mais de profundidade do debate, que eu acho bastante importante para que o Botafogo possa ser melhor para a cidade de João Pessoa. Perfeito. Tava falando agora, eu tava pensando aqui no ideia, compartilhar contigo com a galera justamente agora. Eu tenho, acho que, cerca de 700 inscritos no YouTube. Eu vou procurar completar os 1.000, porque com 1.000 inscritos eu posso fazer uma conversação com mais de uma pessoa. Massa, Aí, massa. a quantidade de pessoas que têm interessado pelo assunto, seria muito bacana juntar uns 4, pelo menos Massa, 5, massa. para fazer uma discussão mais aberta, porque às vezes tem uns Vamos se comentários, inscrever, né? né? Tem os comentários, a pessoa passa despercebida os comentários, termina não interagindo tanto com a galera, e tem muita, como falou, muita gente boa querendo questionar, querendo participar. Aí tem João, tem Lucas, tem o próprio André Rezende, e tantos outros, tem as meninas, tem tanta gente boa querendo se expressar também as opiniões sobre a estrutura do nosso clube, né? Eu vou me programar para isso, para na próxima vez a gente estar realmente com a opção do YouTube, né? Que aqui a gente não pode, de ter mais de uma pessoa, de ter umas 4, 5 pessoas Vamos debatendo fazer ao mesmo campanha tempo. aí. Se inscreve, Roberto Bob, no canal do Bob. Se inscreva aí. Eu vou fazer uma campanha para a galera se inscrever, a galera se inscreve rápido. Tem 700, é porque desde 2013 que eu não uso, desde 2014, aí ficou estagnado. Vai voltar a usar Massa. para fazer isso. Próximo papo que a gente tiver vai ser com a galera convidada também, para a gente dar saber outras opiniões. E Para de vários discordar é bom lados, né? De demais, várias para discordar. vertentes. Oi? De vários lados, várias vertentes, várias visões. Exato. Para pensamentos diferentes, tal, sempre debatendo ideias, sempre embasamento. Nunca esperem essas lives que é focando em polêmica, isso aí é Mufi, aquele que é Samuca Duarte, e essas coisas não. Sempre vai ser, se tiver polêmica é porque a gente está debatendo conteúdo a gente vai com tudo. Eu vou botar o link, Tiago, eu vou botar, na verdade tem um link no meu perfil, tem um link lá, tá até o jogo contra o Nacional. Aí é só entrar lá e escrever, mas eu vou fazer uma propagandazinha para dar uma aumentada para a gente fazer isso. O próprio Iaco também entrar literalmente conversar dessa forma bem aberta, e aqui a gente não se baseia só claro que na informação, mas eu sei que você tem a liberdade de dar uma opinião mais particular também, que aqui estamos como sonhadores de futebol, né? O nosso papo aqui realmente consegue ser bem aberto e nunca de forma passional. O amor aqui só pelo Botafogo, e sempre de forma racional, sempre. Sempre. A gente não é perfeito, às vezes a gente se expressa de forma errada, às vezes a gente tem um pensamento que não é o melhor, isso aí faz parte, mas sempre pensando no Botafogo. Vamos embora. Valeu, Perinho. Valeu, show de bola. É nóis.